Bom dia a todos que me ouvem e que me assistem pelas plataformas digitais. Hoje, dia 13 de abril de 2024, estamos aqui para a 6ª edição do programa Conexão com Simone Aguiar, nossa terapia de sábado. E eu quero mandar beijo especial para 3 pessoas muito queridas que fizeram aniversário esta semana. A tia Lourdes, lá da Vida Campestre, a Paola Lima, que é veterinária, proprietária da Clínica Jocão, uma pessoa muito querida, e a dona Cida, vó Bisa do meu filho, mãe da minha sogra. Mando um beijo muitíssimo especial, o quanto ela é querida por todos nós. E eu quero desejar muita luz e saúde para vocês também, que fizeram aniversário esta semana, né? E eu quero lembrar a todos vocês sobre as perguntas do nosso assunto, né, do mês, que é a fitoterapia. Vocês podem continuar enviando as perguntas, porque no último sábado do mês de abril, né, que cai dia 27, nós vamos fazer aquele programa especial que é responder tudinho para vocês e o nosso sorteio. Então, as perguntas vocês vão enviar para o WhatsApp 1799 168 0317. Tá? E eu quero reforçar sobre o nosso canal do YouTube, Conexão com Simone Aguiar. Os nossos programas todos ficam disponíveis lá e você pode se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com as pessoas os assuntos interessantes, né? Que a gente trata aqui, coisas boas, vamos levar para as pessoas. Agora, então, eu vou dar continuidade, tá? O assunto de fitoterapia que nós iniciamos sábado passado, tá? Esses dias eu encontrei uma pessoa na rua, né, que a gente estava conversando sobre a fitoterapia e ela me deu uma dica de passar para vocês uma receitinha de um chá bem refrescante. E eu vou fazer isso sim, tá? Só que lá no dia 27, tá bom? Bom, então vamos à nossa fitoterapia. Fitoterapia, a palavra fitoterapia, ela vem do grego, né, onde fitos significa plantas e terapia significa tratamento. Então, a fitoterapia, ela é utilizada tanto para prevenção como para tratamento de doenças através das plantas medicinais, tá? O objetivo, na verdade, é estimular, né, as nossas defesas naturais do nosso organismo. E apesar de ser considerada uma terapia alternativa, ela se enquadra dentro da chamada medicina alopática, tá? E os medicamentos fitoterápicos, toda a preparação farmacêutica são os extratos, tinturas, pomadas, cápsulas, xaropes e muito mais, tá? Então, vocês já perceberam por aí que tem muito a ver, né? Muito comum com os óleos essenciais que eu falei, né? Porque a fitoterapia também é retirada de plantas, de folhas, de caules, raízes, sementes, né? Então tem muito a ver, tá? E para quem não sabe, e aí tem resistências em relação a produtos naturais, eu gostaria que vocês soubessem que parte dos medicamentos alopáticos ou químicos, né? Como vocês queiram chamar, cerca de mais ou menos 1/3 hoje em dia são derivados de plantas. Sabe a aspirina? Né? A aspirina, que é aquele ácido acetil salicílico, né? Ele é um composto do salgueiro. Não sei se vocês conhecem a árvore salgueiro. Salgueiro é uma árvore de porte de médio a grande, né? Ele também é conhecido como salgueiro chorão, porque as plantas, as folhas dessa árvore é tudo caidinha assim, né? Parece um chorão mesmo. Ele na verdade, ele é transformado quimicamente para ser feito aspirina. E essa planta, ela trabalha o quê?
analgesia, ele é anti-inflamatório. Então, olha só, para quem não sabia, né? Tem aí um fundinho de fitoterapia, tá bom? Gente, agora nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto já com o quadro Além dos Limites com a nossa convidada de hoje. Me espera aí, hein? Conexão com Simone Aguiar volta já. Quem compara, compra aqui nas lojas do Ikegami Supermercados. Arroz Vita tradicional 5 quilos, R$19,80. Leite condensado Pão de Minas, 395 gramas, R$3,88. Bistequinha suína, paleta pururuca, o quilo, R$11,95. Paleta suína pururuca, peça, pedaço com osso, quilo, R$8,95. Pernil suíno pururuca, peça ou pedaço com osso, quilo, R$9,45. Lagarto bovino, peça vácuo, quilo, só R$24,50. Quem compara, compra aqui. Aproveite, ressaia de carrinho cheio nas lojas do Ikegami Supermercados. O Ikegami é feito pra você. A hora é agora. Milênio Revestimentos, onde você encontra tudo para decorações, móveis, colchões, estofados, enxovais, carpetes, pisos laminados, tapetes, persianas e o que você imaginar para deixar a sua casa belíssima. Milênio Revestimentos e Eturi Interiores. Avenida Allan Kardec, 1622. Telefone 3342-2055. Em frente ao Mac, no Bebedouro Shopping. Vem pra Milênio, você também. Para o seu café da manhã e da tarde, para aquela vontade de saborear os mais deliciosos pães, bolos, doces, salgados, lanches, confeitos em geral, você tem Padoca Pães e Companhia, linha completa de frios e laticínios, pizzas semi-prontas de variados sabores, pães quentinhos a toda hora, aceitamos encomendas, atendimento diferenciado. Padoca Pães e Companhia, 2 endereços, Loja 1, Rua Vanor Junqueira Franco, número 1419, Jardim Paraíso, fone 3345-8274 e Loja 2, Avenida José Augusto de Carvalho, número 1266, Centenário, fone 3345-5164. Padoca, todo dia, sua mesa com mais alegria. A nova vacina contra a gripe já está disponível na farmácia Unimed Bebedouro. O imunizante abrange as novas cepas de 2024 e protege contra 4 sorotipos. A vacina é indicada para pessoas de todas as idades, exceto para bebês com menos de 6 meses. E as doses estão disponíveis até acabarem os estoques. Para maiores informações, farmácia Unimed Bebedouro, Avenida Raul Furquim, 347, Bebedouro, São Paulo. Telefone 17 3344 9900. WhatsApp 17 3344 0022. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Seu plano, sua vida, Unimed. Você está ouvindo Conexão com Simone Aguiar. Entrevista em Conexão. Olá, estamos de volta aqui com a Renata Mércia Ferreira de Assis. A Renata já está aqui comigo, a entrevistada de hoje. A Renata é nascida em Jabuticabal, no dia 26 de abril, tá pertinho aniversário, Rê. Renata tem 3 irmãos e é filha da dona Carme e do seu Mauro, esposa do Gini Clay, tem 2 filhas, a Elisa, de 4 anos, e a Ana Maria, de 11 anos. Ela cresceu em 2 cidades, Bebedouro e Barretos. O seu pai mudava muito, né, Rê? Se formou em processamento de dados em Barretos em 98, onde conheceu o seu marido. Lá, já morava em Bebedouro nessa época. Ela atuou como professora de informática e depois entrou na Confrio, onde trabalhou por 4 anos no Departamento de Recursos Humanos. Se casou em 2006, mudou para Barretos, mas continuou trabalhando em Bebedouro.
Lá também fez faculdade de administração e em 2008 passou num concurso em Barretos, também como professora de informática na rede municipal, e lá ficou até 2014. Nesse período, ela engravidou da primeira filha e ganhou muito peso. Teve depressão pós-parto muito forte, que colaborou a não voltar ao seu peso anterior. De não encontrar mais roupas que servissem e que agradassem, surgiu a ideia de montar uma loja de roupas de tamanho grande, né? Plus size. Isso. Foi amadurecendo a ideia, pesquisou, conheceu, foi pesquisando sobre isso e começou como sacoleira em paralelo ao trabalho de professora. Pediu o afastamento do seu cargo em Barretos para se dedicar por total ao seu sonho e à sua filhinha, porque não estava conseguindo conciliar as coisas. Aí foi que resolveu abrir a loja que chama Margarida Bonita, aqui em Bebedouro, né, Rê? Em novembro de 2015 e nesse ano completa 9 anos. 9 né, anos de Rê? loja já. Seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Obrigada, muito feliz pela Simone. Sua presença aqui. Também tô, pelo convite. Fica à vontade. Fiquei a gente muito vai feliz. fazer um bate-papo. Muito bom, Simone. Obrigada. Agradeço muito o convite. Imagina, a gente fica muito feliz. Ô Rê, eu queria que você contasse pra gente como que foi isso de passar por uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto veio em seguida, no dia seguinte que eu tive a minha bebê. E assim, eu, naquela época, né, há 12 anos atrás, a gente não tinha tanta informação sobre depressão. E eu nem sabia que eu estava em depressão. Então foi um período muito difícil, que assim, sentia muitas coisas que eu nunca tinha sentido. Era uma ansiedade, era crise de pânico, de tudo que imaginava de ruim. E aí esse período foi muito difícil para mim, porque assim, eu fui buscar ajuda depois de muito tempo, porque eu não sabia o que eu estava sentindo, o que era aquilo que eu estava passando, né? E paralelo a essa depressão, veio o ganho do peso. Tanto pelo fato da medicação que eu comecei a tomar, né? Tanto pela gravidez. Então, o pós-gravidez não foi assim tão fácil por causa da depressão. E aí eu não consegui voltar ao meu peso. Então ficou assim, juntou tudo, né? O sobrepeso, a depressão. E qual que foi seu maior desafio nesse período, Rê? Porque você estava aí não estava se sentindo bem, não sabia identificar o que era, ao mesmo tempo com uma bebezinha ali para cuidar. Como que foi? Qual foi o maior desafio para você? O maior desafio mesmo era cuidar dela estando em depressão. Porque eu não conseguia cuidar dela, e meus pais ajudaram muito nessa época, minha mãe ficava com nós, eu não conseguia ficar sozinha com a minha bebê em casa. Então, eu nunca ficava sozinha. Quando meu marido não estava em casa, porque ele trabalhava, viajava bastante, meus pais ficavam em casa, minha mãe. E naquela época eu morava em Barretos, meus pais moravam aqui. Entendi. Então, minha mãe tinha que ficar indo para lá. Então, era muito difícil foi passar por esse período. Principalmente porque eu me sentia sozinha, eu não conseguia ficar sozinha com a minha bebê. Sim. E já é um período difícil sem a depressão, porque é um período de completa adaptação, né, Rê? E aí, de repente, você sentindo isso também, os pais longe, realmente. Os pais longe. Né? Longe. Até que não é tão longe, não né? era eu longe. quero dizer assim, não está na mesma cidade, né? Sim, sim. Porque ainda bem que Barretos é pertinho, né? Daqui. Mas mesmo assim, eles não estão na mesma cidade, não estão ali com você, né? Então, assim, passar por tudo isso, sem saber o que eu estava sentindo, depois fui procurar ajuda. A minha bebê estava com 4 meses já. Que eu comecei a tomar medicação, então foi quando eu tive que suspender a amamentação. E nesse período sofri muito mais ainda, porque meu sonho era ser mãe e amamentar. E nesse período eu tive que deixar a amamentação por conta da medicação. Conta da medicação, sim. Porque era uma medicação mais forte, não tinha como né, amamentar. Então aí foi outro sofrimento, né, não amamentar. Mas tudo isso foi
foi devagarzinho, assim, com a ajuda da família, com a ajuda de amigos, né, a medicação. Tudo isso foi, mas não foi de uma hora para outra, foi devagarzinho mesmo. Foi um processo, dia depois né? do outro. Vivendo ali um pouquinho por vez, né? Um pouquinho por vez. O Rê, e a sua autoestima? Como que ficou com isso? Com certeza muito abalada, né? Mas como que você lidou com isso? Porque foi através disso que você também foi buscar outras, né? Para sua loja hoje, né? Existe por conta dessas aflições lá, né? Sim, foi tudo isso. Foi uma superação mesmo. Sim, você ressignificou, né? Você, na verdade, se reinventou, né? Houve muitas coisas aí. Muitas. Com a depressão, teve o ganho de peso. E aí eu não queria voltar a trabalhar na época. Eu me afastei por um período da prefeitura também, lá em Barretos, para ficar com a minha filha, porque... como foram os primeiros meses, foram meses de muita depressão, eu não aproveitei a minha filha. Sim. Então, quando eu estava melhorando, eu não queria voltar a trabalhar, porque eu queria ficar com a minha filha. E poder aproveitar esse período que eu não tive com ela, essas alegrias que eu tinha, né? Com uma mãe, com um bebê. Uhum. Então, eu demorei mais para voltar. E aí, quando eu voltei, eu... queria ficar com ela. Então, eu ficava assim, entre voltar a trabalhar e ficar com ela. Você ficava completamente dividida. Ficava dividida, né? Então, eu comecei a buscar alguma coisa nesse período ali que me aumentasse a minha renda, né? Uma renda extra, que me desse um sentido ali legal para minha vida e ainda pudesse ficar com a minha filha. Então, foi aos pouquinhos que eu fui. Eu comecei a vender cosmético, Avon, essas coisas, né? E depois eu fui aos pouquinhos, eu fui pesquisando, foi muito tempo pesquisando, amadurecendo a ideia de montar um negócio. Que no início foi pensando na minha autoestima mesmo, porque com o ganho de peso, eu tive muita dificuldade para encontrar roupa para mim. Naquela época, há 12 anos atrás... Não tinha. Não tinha, né, Rê? Hoje, essas opções como né? tem hoje para uma pessoa gordinha, vamos colocar assim, né? Exatamente. Então, eu fui assim, eu ia numa loja, não encontrava nada para mim, encontrava nada. Quando você gostava, não tinha o tamanho. Não tinha o tamanho. Eu já estava me sentindo mal com a depressão, com o ganho de peso. Eu não tinha vontade de me arrumar, né, na época. Não tinha vontade de me arrumar. Quando eu fui melhorando da depressão, foi voltando essa autoestima um pouquinho. E aí eu fui procurar. Foi aí que eu fui procurando roupas e não encontrava. Eu falava, poxa, então tá faltando alguma coisa aqui. Conversando com amigas do trabalho também, na época, lá na prefeitura, que também eram gordinhas, elas falavam as mesmas coisas. As mesmas dificuldades. Falava, gente, é muito difícil encontrar roupa pra gente. Porque assim, elas queriam a roupa que as magrinhas usavam. A gente quer. Claro. As mesmas roupas que as magrinhas usam, né? Então, essas opções naquela época não tinha. Sim. Então, foi pensando nessa situação que eu fui amadurecendo a ideia e foi no começo trabalhando como sacoleira. E aí, aos pouquinhos, eu fui abrindo a minha loja. Como que você, através de um problema, né, que você passou... E hoje você consegue ajudar tantas mulheres nessa parte, porque eu penso que isso mexe muito com a autoestima de uma mulher, né? Sim. Você querer uma coisa diferente, você não conseguir encontrar para você se vestir, tudo isso mexe sim com a autoestima, né? Muito. Vamos colocar assim, há 12 anos atrás já existiam os padrões de beleza, né? Quando comecei a pensar nisso. Hoje mais ainda, né? Mais a mídia, mais todo mundo tem ali aquele ideal de padrão que é a mulher magra. Sim, né? E a mídia ainda impõe, meio que impõe, né? Isso impõe. Né? Não é um caso assim que você... É uma opção, não. A mídia te impõe, realmente, né? Te impõe a ser magra. E aí você tem a dificuldade de você encontrar uma roupa que você não é magra, né? E você quer ficar igual a pessoa magra, porque você quer estar na moda, você quer usar uma roupa bonita, né? Então você não encontra. Hoje você consegue encontrar mais opções, mas ainda não é o ideal. Entendi. Né? Ainda o mercado de moda, ele tem o preconceito ainda com a mulher gordinha. Que coisa isso, né? E a gente está assim, tecnologicamente tão avançada e, né?
E ninguém nunca pensou, talvez, em investir nisso, será? Então, as empresas até pensam, né? Colocam ali uma numeraçãozinha a mais do padrão deles ali, né? Para atender um público, mas aquele público mais assim, obeso, mais gordinha, a plus size mesmo ali, vamos colocar dos 52 em diante, é muito mais difícil, né? O Rê, sabe o que eu percebi? É só um comentário, tá? Mas sabe o que eu percebi? Que até as roupas, assim, mais padronizadas mesmo, mais, assim, fáceis de encontrar, não corresponde mais ao mesmo tamanho que era antes. Eu não sei se é impressão minha. O P não é mais P, parece que é PPP, sei lá, eles diminuíram de tamanho. O G, ele não é mais o G que era. Principalmente as fábricas que importam da China, elas trabalham mais com o padrão da numeração deles. Então, a tendência é o padrão menor mesmo. Entendi. A maioria das fábricas daqui do Brasil, que fabricam no Brasil, elas têm uma numeração um pouquinho já maior. Então, mas que importam da isso China impacta diminuem. onde? Nessa pessoa que não consegue uma numeração realmente aí maior, que nem você falou, acima dos 52. E aí os tamanhos já parece que está diminuindo por conta de... Não é. Aí ela vai se sentindo menor parece e melhor. Não colabora, né, para que... É verdade. Por exemplo, uma pessoa que usava 44 há uns anos atrás, ela vai buscar uma roupa hoje em dia, ela vai ter dificuldade, porque o tamanho padrão, ele diminuiu. Sim. Né? Então, aí, ela não usa mais G, vamos supor, ela usa GG ou extra G. Tem a Gisele. A Gisele é mãe da tia Lourdes, que eu mandei beijo, que fez aniversário essa semana. Eu brigo às vezes com a Gi, mas eu gosto muito dela. Eu chego lá na loja, ela fala pra mim, Simone, é G. Eu falo, caramba, tudo você me oferece o G. O G. Mas por quê? Por conta do tamanho. Sim. Eu vestia M, agora eu visto G. Mas às vezes não é nem porque eu engordei, não. É porque o tamanho que diminuiu o padrão mesmo. da mulher brasileira, ela não é o mesmo padrão da mulher chinesa, da mulher americana. Então, assim, as fábricas... teriam que pensar um pouco melhor nisso, né? Porque às vezes você se sente mal. Eu tô me sentindo... Eu uso G, poxa, mas eu sou magrinha. Então, mas o padrão da mulher brasileira é diferente. Assim, às vezes tão boba, né? Sim. Impacta na gente, na autoestima. Você vê, não consegue encontrar tamanho, né? E a pessoa fica, poxa, mas eu vou ter que usar G, né? Parece bobo, mas não é, né? Por exemplo, na loja mesmo, a gente recebe às vezes a cliente... porque existe a diferença entre a cliente que é plus size e a que está plus size. Sim. Né? Por exemplo, a que está plus size, ela geralmente passou, às vezes, por uma gravidez ou questão hormonal, e ela ganhou esse peso. Então, ela está nesse período. Ela geralmente não se aceita. E aí, ela vai procurar lá uma roupa. E a hora que ela chega, ela vê que ela está vestindo 50... ela não quer, às vezes, nem levar por conta da numeração. Entendi. Né? Então, talvez ela não entenda que as fábricas têm uma modelagem um pouco menor para numeração. Então, os 50, na verdade, seriam 48 de antigamente. Né? Mas, por conta dessa numeração, ela já se sente mal. Ela já se sente mal. A numeração. Às vezes a gente fala, não olha a numeração, põe e veste. Mas quando a pessoa já não está feliz com o seu corpo, aquilo já para ela já... Você vê como impacta, né? Já impacta na autoestima. Você deve ver muito isso dentro da sua loja, né? Muito, a gente tem muito. Por exemplo, uma outra coisa que a gente tem bastante na própria loja é o preconceito com a plus size, né? Por exemplo... A gente tem uma época que quando a gente abriu a loja, a sacolinha de presente, porque a nossa loja chama Margarida Bonita Moda Plus. A gente tirou da sacolinha o Moda Plus. Então ficou só Margarida Bonita. Nossa, Rê, mas você teve uma visão excelente nesse sentido. Então, porque elas tinham vergonha de receber um presente. Falaram assim, nossa, mas eu recebi um presente de uma loja de gordinho, né? Então tá me chamando de gordo. Não, mas então, é um detalhe que faz toda a diferença para aquela pessoa que não se sente bem. Que não se sente bem, isso. Às vezes, por exemplo, passa despercebido para uma pessoa, mas para aquela pessoa que não está bem, faz
toda a diferença esse detalhe. E é engraçado, então, esse preconceito, né? O próprio preconceito com o seu corpo, né? Sim. Porque quando ela tá bem, beleza, ela de boa, ela tira foto, ela fica feliz, ela entra na loja, ela compra, não se importa. Mas quando a pessoa não tá bem com o seu corpo, ela sente assim, né? A autoestima dela baixa, mesmo ela encontra numa roupa pra ela vai ficar triste porque ela tá comprando uma loja de gordinho. Entendi. Então tem muito já disso. aconteceu alguma coisa assim na loja, alguma situação que te marcou muito em relação a atendimento? De Atendimento, sim. Tem muitas clientes nossas, por exemplo, essa semana mesmo aconteceu com uma cliente nossa. Ela foi numa outra loja para comprar um presente. E a pessoa chegou nela, olhou e falou assim, mas eu não tenho para você. E ela ficou tão chateada, tão triste, mas ela falou, eu não falei que é para mim. Eu não disse que era para mim. Quer dizer, ela foi lá para comprar um presente, ela é gordinha. A loja não vende tamanho grande, ela sabia disso. Mas ela foi para comprar um presente. E a pessoa que atendeu, ela falou, mas a gente não tem para você aqui, o teu tamanho. Meu Deus. Ela podia ter abordado de outra forma, perguntado qual que é a sua numeração, né? Aí a hora que ela falava, não, então a gente trabalha até tal numeração, essa numeração não trabalha. Um pouco mais de tato, de cuidado, de carinho. É o despreparo, né, Rê? É o despreparo. E é a visão, às vezes, de quem é magrinho e nunca passou por uma situação dessa. Ou que não tem o tato de sentir, a empatia de sentir o que o outro... Né? Isso, é questão de empatia, independente se você passou ou não por isso. Sim. A gente não é... né? Você se falar o que pensa ou falar sem pensar, né? Nessa situação. Por exemplo, na loja eu tenho as duas vendedoras minhas, que é a Bia e a Andréia. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Gracinha, elas são a alma da nossa loja. Sem elas não tem, que legal. Né? E elas são uma graça. Conheço a Andréia há muitos anos, uma pessoa maravilhosa. Ela é mesmo. Vou passar lá uma hora pra dar um beijo na Andréia. Isso aí. E a Bia, ela é magrinha. A Andréia é mais gordinha e a Bia é magrinha. E a Bia, ela já tem assim, como ela já está lá há 7 anos na loja, ela já olha para a cliente, já fala a numeração. Então, ela, mesmo sendo magrinha, ela tem a empatia de entender o outro, né? Sim. Então, essa é a importância. Claro, tanto do vendedor como das pessoas que a hora que vê uma pessoa gordinha, ter a empatia de saber o que a pessoa pode sentir quando você falar alguma coisa, né? A gente já passou clientes na loja que contou assim, perguntaram se eu estava grávida, né? E a pessoa tá gordinha. Então, assim, as pessoas às vezes não têm o cuidado de falar. Eu tô rindo, mas é triste. É triste passar por uma situação dessa, né? Hoje a gente ri, porque já passou a situação da pessoa, mas é muito triste. Porque, assim, eu penso que, por exemplo, essa moça que você tá falando, né? Sua funcionária, que trata a cliente assim, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir à vontade. E eu acho que tudo isso depende também desse atendimento. Claro. De você olhar para o outro, tá tudo bem ser assim, né? E esse foi um caso, assim, dessa cliente que eu falei dessa semana que a gente foi lá. Mas tem um monte de casos de pessoas que vêm na loja e relatam que foi em outros lugares que são maltratadas. As pessoas olham primeiro para ver. E assim, é complicado. Então elas chegam lá, elas são bem acolhidas, elas se sentem em casa. A gente fala que lá é bom. Né, Mas então, Rê, vamos voltar, né? Toda essa sua percepção hoje, essa sua experiência hoje, na verdade, veio de algo que você passou, né? Sim. Que você modificou aí. Você, né, na sua vida. E aí, como meu ganho de peso, hoje eu não tenho mais problema com o meu peso. Minha saúde está em ordem. Eu falo que o importante é a sua saúde estar em ordem, né? Você está bem, está tudo bem. Você está feliz com o seu corpo? Não tem problema. Tá tudo bem ser assim. Não tem problema nenhum ser assim. Então, o legal é você... eu quero ser assim? Beleza. Então, você busca... por exemplo, a gente tem vamos colocar da loja ali. Então, você vai buscar peças ali para valorizar o seu corpo, não para esconder o que você não quer mostrar. Eu não quero esconder minhas gorduras, não quero esconder meu braço gordo, não. Você vai colocar peças ali, coisas para valorizar você.
Então, é nessa visão que eu tenho hoje. Né? A gente tem que buscar algo que te valoriza, algo que te deixa feliz. Sim. E não procurar para você ficar escondida. Né? Entendi. Eu vou colocar uma roupa para me ficar escondida. Não, eu quero Exatamente procurar uma roupa isso. para me valorizar. Né? E se valorizar, né? Se E isso sentir... vale também para quem não veste plus, né? Claro. Porque quantas pessoas que não se sente bem mesmo tendo um corpo magro, Sim. né? E fica buscando se esconder mesmo. E fica buscando um padrão ideal que não existe, na verdade, um padrão ideal, né? Entendi. Então, mas cada um tem que estar feliz com o que quer, né? Quem quer ficar magrinho, beleza. Quem quer ficar gordinho, beleza. Também. Exatamente, tá tudo bem assim. Tá o tudo importante bem. é a gente se amar, a gente se Isso. sentir bem com a gente mesmo, né? O nosso corpo, ele é um templo sagrado, né? E a gente tem que se amar muito, se aceitar, né? E a partir do momento que também a gente para de dar foco porque eu preciso emagrecer, para de focar nisso. Aí sim você consegue olhar para outras coisas, né? Tirar esse foco, porque não querer entrar nesse padrão, né, que a sociedade impõe, porque a internet também só passa o lado bom, né? Sempre nesse vai ter sentido, porque tem, independente às vezes de estar magro, às vezes a pessoa Sim. não tem uma saúde emocional, uma saúde mental equilibrada, então não adianta. Sim. E sempre, né, as mídias, a internet vai querer buscar um padrão porque eles querem vender produtos. Claro. Então, muitas vezes as pessoas focam lá nas blogueiras, né? Ser tudo que elas são, mas será que elas são felizes assim, realmente? Elas estão e fora da internet, fora né? da internet, tá tudo bem? né? Então, a gente tem que parar isso aí. para analisar, né? A beleza exterior nem sempre é a beleza interior. Exatamente. Ô Rê, o nosso tempo não é muito longo, Tudo bem. mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mães que também enfrentam o mesmo problema que você enfrentou em relação à depressão pós-parto, né? O que você pode falar para essas mães? É um momento difícil, né? Porque é uma situação assim, você quer, principalmente na mãe, a mãe, né, que teve o bebê ali, ela quer ficar com o bebê, mas ela não consegue, né? Então, que a gente sugere sempre, né, e fala para as mães, busquem ajuda. Se você não está se sentindo bem, você está sentindo que você está com depressão, busca ajuda, né? Às vezes você tem a ajuda da família, às vezes não, né? O apoio da família, porque muitas vezes as pessoas ainda lidam com a depressão como se fosse uma frescura. Sim, né? sim. Tem muitos pontos de vista, muito. né? Então, busca ajuda e se fortaleça como mulher, se aceite, tenta buscar ajuda tanto na ciência, né? Através da medicação, através da espiritualidade, né? Porque tudo anda junto ali, a ciência, a espiritualidade. Sim. E não dá para separar. E buscar essa ajuda e tentar, né, se ressignificar de alguma forma. Exatamente. Buscando se reinventar, buscando alguma coisa que gosta muito para você suprir essa tristeza. Muitas vezes no meio do caos a gente se descobre, né? Sim. A gente vai descobrir habilidades que às vezes nós nem sabíamos. Você imaginava ter uma loja hoje? Imagina. Então, aí a gente vai descobrir habilidades. A moda não era meu foco, não assim, era nunca. Foco. E olha a visão que você tem, né, em relação a essa preocupação com o outro, a esse acolhimento, né? Às vezes a pessoa é comerciante há tantos anos e não consegue ter essa visão. A gente vê por atendimentos, né, em lojas, que a pessoa é tão velha ali de casa e não consegue ter esse acolhimento. Então, olha a visão que você tem, né? Isso faz muita diferença na vida de uma pessoa aí. Abrir, né? Abrir sua cabeça, tá aberto a sugestões, aberto a novas descobertas, Sim. Conhecimento novo, sempre importante. Buscando né? novo. E assim, só voltando na mãe que está com depressão, também o estudo, buscar coisas novas, aprender coisas novas ajuda muito na depressão, a superação da depressão também. É isso aí.
Ai, eu desejo muito sucesso para Obrigada, você Simone, na sua pelo loja. convite. Continue fazendo esse trabalho que você faz, porque com certeza você faz a diferença na vida de muitas mulheres. E a gente precisa sim melhorar nossa autoestima, tá bem com a gente mesmo, Isso né? aí. E a moda, ela é uma ferramenta, na verdade, né? Porque Sim. quem tem que estar linda é você. Aí você usa a moda a seu favor para deixar você que tem que deixar a roupa bonita, não a roupa deixar Isso, você é só um detalhe a roupa, mas o principal é você. É, isso mesmo. Rê, eu vou entregar uma caneca do programa Obrigada, para que você. linda. presente Obrigada. aqui Muito do obrigada. programa. Muito obrigada, Simone. E a gente vai já encerrar. Infelizmente, né? O tempo passa correndo. Mas eu só queria falar um negócio aqui. Que hoje, dia 13 de abril, o Rotary tá recebendo doação de sangue. Até a Regina não veio hoje. Hoje eu tô sem a minha produtora aqui, que ela foi doar sangue. Ela tá trabalhando lá com o pessoal do Rotary. Então, deixa eu ver até que horas. Eu acho que até às 17 horas vai ter doação de sangue. Gente, eu não tô achando o horário aqui. Mas quem puder ir lá doar sangue pra gente ajudar a salvar vidas aí, tá bom? Olha, eu peço para Deus, Criador de tudo que abençoe cada vida que esteve comigo hoje, conosco, né? E até a semana que vem, se Deus quiser. Eu espero você comigo e um beijo grande, uma semana abençoada. Tchauzinho. Conexão com Simone Aguiar volta